que bênção! Para quem está chegando na nossa classe, nós estamos trabalhando obras da carne e fruto do Espírito. E já estamos estudando as 9 dimensões do fruto do Espírito. Já falamos sobre amor, gozo, paz e longanimidade ou paciência. Hoje nós vamos falar sobre benignidade e bondade. Então, benignidade é a quinta e bondade é a sexta virtude do fruto do Espírito. Eu acho que é na sua lição aí, eu acho que é na 7 ou 8. Dá uma olhadinha aí. Na 8, né? Que a minha tem numeração diferente. Então, quem tem o roteiro em mãos, página 8. Página 8, benignidade e bondade. Isso. A quinta dimensão do fruto do Espírito está aí, ó. Benignidade, número 5 na página 8. Crestotes no grego, né? Encontraram, amados? Então, quem está com o roteiro é só seguir, né? Benignidade, depois nós vamos falar sobre bondade. Vamos falar sobre as duas hoje, porque elas são intercambiáveis, né? Benignidade e bondade, o pastor Antônio Gilberto diz, ele usa uma expressão, ele chama de fruto gêmeo, benignidade e bondade. Vocês já viram ovo com 2 gemas? Vocês já viram? Num ovo só 2 gemas, não é verdade? É tipo isso, benignidade e bondade é tipo cara e coroa da mesma moeda. Então a gente não tem como estudar uma virtude sem estudar outra, ou uma virtude não aparece se a outra também não aparecer. Elas andam juntas, né? São irmãs siamesas, né? Estão coladinhas. Então, benignidade, aí no seu texto, no seu roteiro, na página 8, no número 5, tem um termo grego aí, ó, crestotes. Isto é, não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Vocês já observaram que às vezes a gente magoa os outros? Sim ou não? E também vocês já perceberam que às vezes a gente quer magoar? Já notaram isso? Que às vezes a gente fala alguma coisa com aquela intenção mesmo? Pois então, que desafio, hein? Não querer magoar ninguém. A virtude da benignidade, então, nesse primeiro momento, para a gente refletir, ela vai nos dar condição de refrear a nossa vontade. Não querer magoar. Porque tem determinados momentos, ainda mais se a gente convive com as pessoas durante muito tempo, ou conhece de longa data, tem coisa que a gente fala que a gente sabe que machuca porque a gente já conhece. Sim ou não? Sim. Se eu falar aí, você vai ficar, aí ela vai ficar caladinha. Então olha para vocês verem, assim como a gente sabe ou tem a consciência de que em alguns momentos palavras nossas são com intenção de magoar, isso demonstra o tanto que nós precisamos melhorar. O tanto que nós precisamos melhorar. E digo mais, o pecado não acontece apenas quando a gente o comete. O pecado, ele é originado nas nossas intenções. Tem coisa também que a gente fica assim, nossa, mas eu vou jogar na cara dele agora. A gente não joga, mas fica assim, eu vou jogar. Aí eu vou falar. A gente fica... Porque aquilo, antes de sair na nossa boca, já está martelando a nossa cabecinha. Sim ou não? Sim.
Então, existem também ofensas, que estão só aqui, ó. A gente xinga a pessoa o tempo todo, mas não fala nada. E tá xingando, irmão. Xingando mesmo. Ah, seu isso, ah, sua aquilo, e vai falando. Mas o sorriso nos dá aquele sorriso meio assim, né? Não, tá. Mas por dentro. Então, benignidade, ser benigno, além de não dizer, porque isso já é muita coisa, segurar é muita coisa, não é suficiente, porque existem pecados que a gente comete sem falar a palavra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque nem sempre o caladinho é bonzinho, nada, está precisando de salvação e de libertação, igual o outro que verbera e fala abobrinha, só que um fala e o outro guarda. A benignidade produzida em nós pelo Espírito Santo, ela filtra o nosso coração. Sabe quando você coloca o pó no coador e coloca água? O coador faz o papel de quê? De filtro. É terrível quando a gente toma café com borra, não é? Quando você vai tomar assim, você vai sentindo os grãos na boca, não é? Horrível. Assim também, a benignidade desenvolvida em nós pelo Espírito Santo filtra a maldade. Você está entendendo, irmão? A maldade não sai porque a maldade não vai sendo produzida. A gente para de pensar o mal. Não vou pensar isso não. Não, meu Deus, o que eu estou pensando? Não. O bloqueio já está na cabeça. Por exemplo, o escritor bíblico diz assim, ó: Senhor, põe um guarda à porta dos meus lábios, à porta da minha boca, põe um guarda, põe uma sentinela. É claro que não é um soldado, é a vigilância ali, ó, porque assim como o soldado, igual a gente passa ali em frente ao batalhão de polícia novo, todos os dias, indo ou voltando, e sempre tem uma sentinela ali. Então, o sentinela faz a identificação de quem entra, onde você está indo, não é verdade? Faz um filtro. Assim também o Espírito Santo, agindo na vida do salvo, produz filtro nos pensamentos e na boca dele. Esse é que é o guarda, não é o guarda físico, mas é o aprendizado de controlar, de dominar a natureza humana. Lembrando que a nossa natureza decaída está em nós, continua em nós, mesmo depois da nossa conversão. É a nossa inimiga mortal, como dizia Donald Stamps, que já partiu para a eternidade. Donald Stamps, ele diz: a natureza pecaminosa continua no homem mesmo após a sua conversão e a sua inimiga mortal. Cabe a nós dominarmos essa natureza, mas só que a gente não domina pela nossa força somente. Existe alguém no crente que o ajuda a dominar. Nós não estamos mais sozinhos. Benignidade, não querer magoar ninguém. E normalmente a gente magoa com as palavras. Uma coisa que eu aprendi desde a minha conversão, já tem 23 anos, pela graça de Deus, que eu sou batizado. Lá há mais de 20 anos atrás eu aprendi uma coisa lá na Igreja Batista, que é a maior do Baronesa. Uma pessoa estava ministrando e um dia eu aprendi ouvindo ou lendo. Eu sei que eu aprendi naquele tempo da minha conversão, e eu vou ensinar para vocês. E o princípio é o seguinte: a palavra que eu não pronuncio, ela é minha escrava, porque ela está sob os meus domínios, eu a dominei. Mas agora aquela que eu falo é minha senhora, porque ela me julga. A palavra que eu não pronuncio é minha escrava, porque ela está debaixo dos meus domínios. Deus vai te dar condição, vai te dar domínio. Deus dá domínio, mas a palavra que eu pronuncio é minha senhora, porque ela é minha sentença. Então, a benignidade no coração do salvo produz nele condição de filtrar as palavras, mas também os pensamentos.
Porque tem gente que não pega falando, mas pega aqui, ó, xinga a pessoa toda, de cima e embaixo, sem falar uma palavra. E isso não adianta, porque o próprio Jesus disse: o pecado está nas intenções, né? Olha para você o que está em Marcos capítulo 7. Marcos, evangelho narrado por Marcos. Primeiro evangelho Mateus, segundo Marcos, terceiro Lucas e quarto João. Então, se alguém falar assim, abre o evangelho número 2, você vai abrir Marcos. Vamos abrir o terceiro evangelho, você vai abrir Lucas. Vamos abrir o quarto evangelho, João. Marcos capítulo 7. Olha o que o texto diz no versículo 21. Onde é que está a raiz dos nossos problemas? Onde eles precisam ser enfrentados? Diz o texto na minha tradução: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Então a gente tem que colocar um filtro no coração, não é verdade? E a benignidade nos ajuda isso. O benigno, irmãos, benignidade lembra de bem. Bem, o bem que eu quero para mim, eu desejo para o próximo. Benignidade vem de bem. E quem está de bem, irmãos, não tem espaço para ficar magoado. Não é um poço de tristeza, de mágoas, de ressentimento. Está bem. Eu espero que, depois desta aula, você saia daqui muito bem, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Aquele que está bem não fica sofrendo com falta de perdão. Ele está bem. Como é que você está? Eu estou bem. É tão bom estar bem. Sabe, é tão bom. É bom sentir a consciência leve, porque eu estou bem, eu não penso mal do outro, não fico julgando. É claro que isso não é todo o tempo. Quem de nós não julga os outros, não é verdade, irmão? Mas a gente vai aprendendo a colocar o filtro. Não, vou parar com isso. Na hora já vem assim um negócio. Não, Rony, o que você está pensando? Oh meu Deus, tem misericórdia? Na hora o filtro. Não. Tipo assim, isso não combina com você não, viu? Sabe? Isso não combina com você. E nesta manhã maravilhosa, tem coisa que não está combinando. Então você vai tirar. Deus vai te dar a condição de tirar o que não está combinando, para você sair bem e o nome do Senhor ser glorificado. Sair bem com Deus, bem com as pessoas, bem com você mesmo, se perdoando. O texto diz, Efésios 4:32, Colossenses 3:12. Vamos ler Efésios 4:32. Olha que texto maravilhoso. Nós estamos falando de benignidade. Efésios 4:32. Você vai sair daqui bem hoje, meu irmão. Você vai falar igual os adolescentes, eu estou de boa. Como é que você está? Não, cara, suave na nave, estou de boa, estou leve, porque o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Glória a Deus. Aleluia, eu estou leve. Glória a Deus. As cargas vão ficar, irmão, você vai sair daqui leve, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 4:32. Antes sede uns para os outros. Benignidade está relacionada com a dimensão dos relacionamentos. Sede uns para com os outros o quê? Benignos, na minha tradução. Tem benignidade aí na sua Bíblia? Bondosos. Está vendo que benignidade e bondade estão juntas? Dependendo da tradução, ou é benigno ou é bondoso. Perceberam que é o fruto gêmeo? Não tem como ser benigno sem ser bom. Não tem como ser bom sem ser benigno.
Sede uns para com os outros bondosos. Quem é o outro? Quem é meu próximo? É qual toda e qualquer pessoa. Toda e qualquer pessoa. Não é para escolher com quem ou para quem a gente vai ser bom. Lembra do Lucas capítulo 10? O que está lá em Lucas capítulo 10 mesmo? Terceiro evangelho. Lucas capítulo 10. Eu estou fazendo referência a quê? Em Lucas capítulo 10. Que está relacionado a isso aqui, ó. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perdoando-vos uns aos outros. Jesus, o texto bíblico, né, em Paulo, ele fala assim, ó, a ninguém devais nada a não ser o quê? O amor. A gente nunca ama o suficiente, ama? Então amor é dívida mesmo, a gente nunca dá conta de amar tudo que precisava. Agora, uma necessidade das relações é perdão, perdoando-vos uns aos outros. As relações se desgastam, tem atritos, tem dificuldades, tem controvérsias, tem discordâncias. Até mesmo dentro de casa pode acontecer. Um querer uma coisa, outro querer outra. Pode acontecer. E olha que convive junto, né? E conhece muito bem. Às vezes tem casal, por exemplo, que acha que conhece o outro tanto que para de conversar sobre as coisas, sabe? Às vezes para de conversar algumas coisas porque acha que conhece muito. Às vezes a pessoa está assim, não vou falar isso com ela não, porque do jeito que ela é, ela vai me responder assim. Se ela me falar assim, eu vou falar assado. Ela vai falar assim, eu vou falar assado. Deixa assim, deixa aqui. Aí ele já discutiu na cabeça, sabe? Já discutiu. Ou ela fala assim, quer saber de uma coisa? Não vou falar isso com ele não, porque do jeito que ele é, ele vai me responder assim. E se ele me falar assim, eu vou falar assado. Aí eu falo assim, ele fala assado, e pronto, já discuti, já sei o que vai ser. Acha que por conhecer o outro, pela convivência, não precisa conversar, porque os preconceitos, os pré-julgamentos já são suficientes. Eu acho que esse negócio vai ser assim mesmo, porque do jeito que ele é, ou do jeito que ela é. Mas aí a pessoa vai e fala, quer saber uma coisa? Vou falar. Vai lá e fala. E o resultado é diferente do que ele tinha planejado na cabeça. Eu falei assim, estou até surpreso, nem achei que você ia concordar. Acontece ou não acontece, irmão? Aí, às vezes, vocês estão vendo como é que é? Então, perdão é um negócio assim, irmãos, é igual tomar banho todo dia. A gente não vive sem isso. Vocês estão entendendo? O perdão faz parte da reconstrução das relações e nos mantém unidos, linkados. Sem perdão, desagrega. Perdão ajunta. Perdão é família. Perdão é assim, sabe? Perdão agrega. Sem perdão, separa. Sem perdão as pessoas se afastam, mas o perdão aglutina. E Paulo diz, sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então a virtude da benignidade, ela está acompanhada de quê? De ser compassivo, de ser perdoador. O fato de perdoar não significa concordar. Perdão não é concordar com o que aconteceu. Como é que você pode, né? Como é que você pode suportar um negócio desse? Como se a gente estivesse aceitando alguma coisa. Não é isso. Perdão é reconstruir as relações, reconstruir a confiança, reconstruir novamente. Perdão é ponte que liga de novo, sabe? Sem o perdão o acesso está interrompido. Deus nos perdoou, Jesus é a ponte, aí nós então temos acesso ao Pai agora, por meio de Jesus. Então assim como temos acesso à graça por meio de Cristo, que é a ponte que nos liga ao Pai,
assim também o perdão liga duas pessoas, ou instituições, ou enfim. Ele novamente possibilita a união, novamente possibilita que haja comunidade. Sem perdão não tem comunidade. E a benignidade, ela é instrumento nesse processo. Quando eu falei para vocês de Lucas capítulo 10, que a gente tem que, a benignidade, ela não escolhe quem é benigno ou quem é bondoso, não escolhe quem vai fazer alguma coisa. Porque se a gente escolhe, pensa bem, isso por um acaso seria bondade? O próprio Jesus diz: vós sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos. Então quer dizer que, eles eram maus, mas eles eram maus para todo mundo? Não. Para algumas pessoas eles eram capazes de ser bons, né? A benignidade, a bondade no salvo, nos ensina a ser bom para todo mundo. Amém, querido? Sem ter preferências. Quando eu falei para vocês de Lucas 10, eu me referi a que texto mesmo? Isso aí. É o texto de Lucas capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. É isso mesmo. Jesus conta essa história aqui para tentar ensinar para a pessoa o que é ser bom. Porque para ele ser bom é ser bom para os seus, ser bom para os judeus, né? Ser bom para os seus compatriotas. Aí Jesus disse: tá, só que não é isso não. Bondade, vou te contar uma história. Vamos ver se depois de eu te contar essa história você se identifica nela. Você seria qual personagem nessa história? Porque Jesus está fazendo uma provocação para aquele rapaz, aquele moço, né? A Bíblia diz lá em Lucas 10, 25: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Essa pergunta é muito linda. Ele era intérprete da lei. A Bíblia diz: ele era intérprete da lei. Certamente até a própria roupa dele designava isso, que ele era escriba, ele era, né, intérprete, né? Porque os escribas, boa parte deles também se tornavam doutores da lei, portanto copiar a lei, eles aprendiam a lei. Aí Jesus então faz uma pergunta dentro da área dele: você é o que? Intérprete da lei. Então me fala, já que você é um intérprete da lei, qual que é o coração da lei? Aí ele fala assim: Jesus, o coração da lei o que é o coração da lei? O coração da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus falou assim: cara, é isso, você interpretou direitinho. Nossa, que bacana. A lei, por exemplo, tinha 613 ordenanças. 365 só de não fale, não pegue, não toque, não come, não prove, não faça. Então a lei, para alguém ser intérprete, ser doutor, ele tinha que dominar os 613 preceitos da lei. E 365 eram apenas os preceitos negativos: o não faça, não toque, não pegue, não prove, não ande. E Jesus falou assim: nossa, você conseguiu sintetizar isso em 2 princípios: é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, a ti mesmo. E Jesus falou assim: isso mesmo, vai e faça isso. Olha o que o texto diz, versículo 28: então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou: quem é o meu próximo? No versículo 29. Peraí, eu fico vendo a cara de Jesus assim. Peraí, você dá conta de interpretar a lei, você dá conta de sintetizar os 613 preceitos da lei em 2 princípios. Você é doutor da lei e está me perguntando quem é seu próximo? Então não adianta nada você saber a lei.
Porque no fundo, você não sabe a lei. Você decorou a lei, mas você não entendeu a lei. Se você vira para mim, que você é um doutor da lei, e me pergunta quem é meu próximo, eu estou vendo que você estudou e não aprendeu a matéria. Vou te dar uma aula, vou contar para você uma história, aí você se identifica nela. Se você fosse um personagem, que é isso que Jesus está fazendo com aquele moço, que ele era doutor, ele era inteligente, ele sabia das coisas. Jesus está sendo irônico com ele também. Vou te contar uma história. E nisso de Jesus falar, vou te contar uma história, ele também queria que o moço se colocasse como um dos personagens ali. Com qual deles você se identificaria? Talvez seria a pergunta de Jesus. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho ele foi assaltado. Foi assaltado. Os homens o deixaram seminu e quase morto. Mas ele não tinha morrido. Aí eu fico imaginando o moço lá, ouvindo a história, sei, e aí? Aí desci primeiro, caminho um sacerdote. Ele passou, olhou e foi embora. Aquele moço era o intérprete da lei, ó, pra você ver, Jesus está pegando figuras na cultura judaica que poderiam se assemelhar a ele próprio. Também descia um levita. Todo sacerdote tinha vindo da tribo de Levi, mas nem todo levita era sacerdote. Os levitas podiam ser escribas, os levitas podiam ser professores, mas e poderiam ser sacerdotes também. Ele viu o moço caído e também passou de largo. Mas também descia uma terceira figura, que era um samaritano. Isso é uma história, né, gente? Isso não é um fato real. Ele desceu da sua cavalgadura, teve compaixão do homem, deitou azeite e vinho sobre suas feridas, colocou o homem sobre a sua montaria e o levou até uma hospedagem. Lá chegando, ele deixou um dinheiro para pagar a hospedagem do moço e falou assim: cuida dele enquanto eu vou, mas depois eu volto. E quando eu voltar, eu te restituirei o que tiver gastado a mais. Aí Jesus faz a pergunta para o moço diretamente. Olha só, no versículo 36 da sua Bíblia, Lucas 10, 36. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Olha a pergunta de Jesus. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem? Quem foi próximo do homem? Olha para você ver. Quem foi próximo do homem? Quem se aproximou do homem? Quem se compadeceu do homem? O doutor da lei perguntou: quem é o meu próximo? E Jesus responde para ele: de quem você se aproxima? Você está entendendo, irmão? Olha o que Jesus está falando. Ele vai dizer: mas quem é meu próximo? Tá. Vou te contar uma história. E ao final ele diz: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem? Quem é o próximo do homem? O homem é o convalescido, aquele que está precisando de socorro. Quem é próximo dele? Quem se aproximou dele? Ele logo falou assim: o que usou de misericórdia. Ele nem falou o samaritano, porque judeus e samaritanos eles não topavam, né? Não topavam. Ele nem falou assim: foi o samaritano, não. Foi aquele que usou de misericórdia com ele. Então Jesus disse: vai e procede de igual modo. Benignidade não é escolher as pessoas que nós vamos ajudar, é ajudar quem precisar de nós. Benignidade não é ser seletivo, mas é ser inclusivo. Não é ser parcial ou particular, é ser universal, independente. Jesus coloca, por exemplo, um inimigo ajudando um judeu. Nossa, o samaritano fazer isso por nós era só uma história, mas ele estava querendo ilustrar que proximidade aqui não é a proximidade consanguínea, vou ajudar os meus da minha casa. Proximidade é de quem eu me aproximo, de quem eu me torno próximo, e pode ser qualquer pessoa. Vamos seguir aqui, 1 Coríntios 13, 4 diz: olha 1 Coríntios 13, 4.
é o texto em que Paulo fala sobre o amor. Quando Paulo então começa a falar do amor, ele fala de uma das características do amor. O que tem dentro do amor? E naquela ocasião eu falei assim, é como se Paulo estivesse pegando um liquidificador, assim como você vai fazer uma vitamina de frutas e vai colocando laranja, vai colocar lá mamão, sim ou não? Né? Você pode colocar um pedacinho de limão, sei lá, você vai colocando as frutas que você gosta. Vou colocar um morango aqui dentro, vai fazer uma vitamina bem assim, nutritiva, variada. Assim também, quando Paulo descreve o amor, ele fala do que tem dentro do amor. Olha o que tem dentro do amor. Dentro desse liquidificador do amor, tem o que? O amor é o que? Semana passada a gente falou sobre paciência. O amor é paciência. Ou seja, onde o amor existe, outras coisas. Irmão, vocês estão lembrando da locomotiva que puxa 8 vagões? Nós temos 9 dimensões do fruto do Espírito. A primeira é o amor. O amor é a locomotiva que puxa as outras. Onde existe o amor é o canteiro fértil, onde nasce batata, cebola, cenoura, alface, mostarda, couve, cebolinha, nabo. Onde existe amor, o terreno é fértil e produz muita coisa boa. E Deus tem uma porção de amor para derramar no nosso coração, para produzir muita coisa boa. O coração que ama é naturalmente benigno. Nossa, eu estou me sentindo tão frio ultimamente. É porque o amor esfria também. O próprio Jesus diz, por se espalhar a iniquidade, o amor... Mas se o amor esfria, então o amor pode aquecer. E nessa manhã feliz tem uma lareira aqui do Espírito Santo cheia de brasa para incendiar corações. Aleluia. Para o amor não ficar frio, mas ele ficar bem quente, como uma lareira quentinha. O que tem dentro do amor? Paciência. Tem benignidade. O amor é o quê? Benigno. O amor faz o bem. Como diz o ditado popular, fazer o bem sem olhar sem olhar a quem. Então, uma das virtudes que existem dentro do amor é a benignidade. Em 1 Coríntios 13:4, quando Paulo descreve o sublime amor de Deus, a benignidade é a segunda virtude citada em seu discurso, onde se lê: a caridade ou o amor é sofredor, é benigno. Na Almeida Revista e Corrigida, né? A caridade é sofredora e benigna. Mas na atualizada diz: o amor é paciente e benigno. Essa virtude é tão necessária que deve fazer parte da vida dos cristãos enquanto vivem em comunidade de amor, conforme Efésios 4:32 que nós já lemos. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Paulo nos convida a imitar o exemplo de Deus, que em Cristo, por meio da graça, ofereceu perdão irrestrito a todos que crescem. Então, a benignidade é uma virtude necessária, porque ela revela a natureza da fé que nós temos. Ser benigno é uma das virtudes do fruto do Espírito, práticas, que demonstram para o mundo, para o meio externo, a fé que nós professamos. Porque professar uma fé é uma coisa, testemunhar da fé é outra coisa. Porque tem gente que professa uma fé, mas não a vive. E o benigno faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é como o Tiago que diz, né? Mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. No sentido de que não são as obras, o que fazemos que nos salva. Nós fazemos porque somos salvos, é diferente. Porque somos salvos. Então, a benignidade demonstra para as pessoas a natureza da fé que existe em nós. Por exemplo, estamos vivendo tempos muito difíceis e não precisa falar, porque todo mundo já sabe disso. Mas vamos para a parte prática.
Existem, tanto aqui como fora daqui, instituições que cuidam dos outros. Existe asilo, existe creche, orfanato, existe aqui a beneficência. Existem instituições, pessoas que estão ajudando quem menos tem. Quem é meu próximo? De quem eu me aproximo? Será que a gente, por exemplo, tem dividido o pouco recurso que ainda nós temos com quem não tem? Nem o que nós temos? Então isso é a fé prática, benignidade. Vou levar para a beneficência. Os irmãos fizeram apelo. Tem muita gente procurando a igreja e às vezes a gente não se toca. A gente almoça, janta, toma café todos os dias e tem gente que não faz uma refeição por dia. O benigno é assim, ele se incomoda, ele se importa com o outro. Vocês estão entendendo, irmão? E todos nós fomos chamados para sermos benignos, para fazer alguma coisa, sabe? Para dividir um pouco que nós temos. E as pessoas que mais são caridosas, vamos dizer assim, são as que menos têm. Porque até o pouco que elas têm, elas conseguem dividir com alguém que tem menos ainda. Então, uma dimensão prática da benignidade é: se aproxime de alguém, se aproxime da beneficência, se aproxime do orfanato, se aproxime do asilo, se aproxime de alguma instituição que está precisando. Ah, mas lá eles não são crentes. Nós estamos igualzinho, então, o doutor da lei, que ele perguntou assim para Jesus: quem é meu próximo? Jesus falou assim: de quem você se aproxima? O seu próximo é toda e qualquer pessoa que precisar da sua ajuda. E eu tenho certeza que ele pode contar com você. Pode contar com você, pode contar com você. Deus pode contar com você. Alguém pode contar com você? É isso. A benignidade nos coloca disponíveis para ajudar alguém. A benignidade e a bondade. E a bondade, como é fruto gêmeo, a gente tem que falar das duas juntas. Bondade no grego é agatosune, isto é, zelo pela verdade e pela retidão e repulsa ao mal. Pode ser expressa em atos de bondade ou na repreensão e correção do mal. Atos de bondade ou na repreensão do mal. Muito bem. Nós temos aí, por exemplo, Marcos 3,5. Vamos ver o que o texto nos diz lá? Marcos 3,5. Marcos é o segundo evangelho. Abra o segundo evangelho, capítulo 3, versículo 5. Jesus censura pessoas aqui na sinagoga. Por quê? Porque eles não conseguiam expressar bondade. O texto diz, olha, que havia um homem com a mão ressequida lá, e era sábado. Era o que, irmãos? Sábado. Jesus pergunta no versículo 3, na verdade ele diz, no versículo 3, e disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhe perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Jesus faz a pergunta: é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Mas eles ficaram o quê? Irmãos, sinagoga fria. Sinagoga fria. Sinagoga fria. Sabe uma coisa que alguns tempos atrás estava no meu coração assim, uma preocupação? É de nós, igreja cristã, não sermos sinagoga fria. É duro, igreja fria, irmão. É duro o povo que não dá glória a Deus, é duro, viu? Tem gente chorando, derramando lágrimas, e os outros caladinhos. Indiferente. O homem tinha uma mão ressequida. Jesus o chama para o meio e fala assim: é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Tirar a vida ou dar a vida? Não tinha ninguém para dar glória a Deus. Jesus, é lícito fazer o bem, tirar a vida ou dar a vida? Jesus, dá vida, Jesus, dá vida. E Jesus estava ali para isso. E não tinha um que desse glória a Deus, irmão. Ele perguntou:
Ô irmão, vocês que estão me ouvindo, o que a gente deve fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Religiosas, né? O sábado é dia de vida ou é dia de morte? Olha o texto que diz, versículo 5: olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Sinagoga fria. Tem gente que não tem mais gozo de salvação na vida, irmão. Vem para a igreja como se fosse algo rotineiro. Não vem assim com aquela expectativa: oh, Deus vai falar comigo de novo, eu vou ser renovado. É hoje que Jesus me batiza no Espírito Santo. Oh Jesus, eu estou pedindo, eu estou orando, eu estou consagrando, eu estou jejuando, e o Senhor falou que vai me dar dons espirituais. Eu sei que é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Com que expectativa a gente vem para a reunião, para o culto coletivo? A minha expectativa é a expectativa do céu. Tudo pode acontecer, porque para Deus nada é impossível. Que expectativa nos move? Oh Jesus, eles nem imaginavam que Jesus podia curar alguém, sabe assim, não estava na expectativa ver uma cura. Tem muita gente que vem para a igreja sem expectativa de cura, de libertação, de batismo, de profecia, de dons espirituais. Eles vêm simplesmente por vir. Mas tem uns, aleluia, para esses que Deus fala: Deus vai mudar a história da igreja, porque tem gente que está crendo em cura, em libertação, em batismo, em dons espirituais, em revelação divina, em poder de Deus para transformar a vida do crente. Eu venho para a igreja com expectativa: Jesus vai curar hoje. Cadeias vão ser despedaçadas, casamentos serão estruturados. Deus vai libertar pessoas hoje em nome de Jesus. Chegaram na sinagoga sem expectativa de nada novo. Venha para a igreja com expectativa de novo. Que Deus devolva para o seu coração a expectativa. Aleluia! Expectativa de ver coisa nova. Doeu no coração de Jesus aquela sinagoga fria. Ô irmão, daqui a pouco nós estamos indo lá para o culto. Chega lá dando glória a Deus. Aleluia. Chega lá derramando lágrimas. Chega lá, dobra o seu joelho e vai orar. Não fica preocupado em abraçar fulano. Depois do culto se abraça. Vai adorar ele, vai abraçar ele, vai beijar Jesus, vai glorificar o nome dele. Culto é para isso. Culto é para isso. Deus requer de nós, a igreja, que Ele seja adorado na sua casa. Deixa para dar um cheiro nele depois. Vai abraçar Jesus, vai cheirar Jesus, vai beijar os pés de Jesus, vai clamar o nome de Jesus, vai falar: Jesus, me batiza no Espírito Santo, Jesus. Aleluia. Com qual expectativa a gente vem para a igreja? E o ruim é que eles, irmãos, eram maus. E nós estamos falando de coisa boa. Eles eram maus, mas Jesus é bom. Eita glória! E eu te falo nesta manhã feliz: o bem vence o mal. O bem vence o mal, o bem vence o mal, o bem vence o mal. Você vai vencer, o bem vence o mal. Tinha uma sinagoga cheia de gente má, mas bastou um crente cheio do Espírito Santo e mudou a história daquele culto. Eita glória! Você não sabe o que Deus vai fazer através da sua vida, crente. Porque o bem vence o mal, aleluia. A luz vence as trevas. A morte vence, a vida vence a morte. Ei, Deus maravilhoso. Homens maus, fé fria, fé indiferente, sinagoga fria. Mas nós somos renovados, nós somos cheios do Espírito Santo. A gente crê no poder de Deus. A gente crê na cura, na libertação, em cadeias quebrando, em casamentos sendo restaurados, em famílias sendo estruturadas, em pessoas sendo curadas, em Jesus batizado no Espírito Santo, dando dons espirituais, dom de cura, de revelação, de interpretação de língua, de profecia, de operação de maravilha, dom da fé, de interpretação das línguas. Eita glória! Glória a Deus. A gente crê nisso, amém, irmão? Amém. Aleluia. Então a nossa expectativa tem que ser essa. Amém. Quem vai pregar hoje?
Eu vou para a igreja, não é porque vai pregar, eu vou porque Jesus está lá. Amém. Da vida de cada salvo. E quando a gente está juntos, graveto, aleluia, a gente vira uma fornalha. Aleluia. Eu sozinho, eu sou um tiçãozinho, mas lá na igreja, aleluia, a gente vira um fogaréu. E tem gente que é a água, né, que joga assim para apagar o fogo. Misericórdia. Seja o tição aceso, amém, querido? Então daqui a pouco nós vamos para o templo, dobra o joelho, fala, não, aluno da escola dominical, o povo é diferente, eles chegam aqui, eles ficam batendo papo não, eles vão falar com ele, vão dar glória para ele, vão conversar com ele, vão beijar os pés dele, vão dar um cheiro nele. Todo mundo é importante, mas depois do culto, agora na hora do culto, o culto é para Jesus. Aleluia. Culto é para Jesus, irmão. Culto não é para quem toca bem, para quem canta bem. O culto é para Ele. Culto é oferta, é sacrifício. E Deus vai receber sacrifício de gente hoje. Lá no Gênesis, Deus recebeu o sacrifício de Caim e recebeu o sacrifício de Abel. Mas Ele aceitou de Abel. Recebeu os dois, assim. Mas esse aqui eu aceito. Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai aprovar culto de gente hoje, viu? Eu aceito seu culto, eu aceito. Porque de alguns Jesus não aceita não. Você está entendendo o que eu estou falando? Eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas a natureza era diferente. Todos dois ofereceram. Ah, tá. Mas Deus é seletivo. Ele não aceita qualquer coisa. Ele recebeu aqui? Ah, tá, mas não aceita qualquer coisa não. Porque a nota falsa e a verdadeira, elas são muito parecidas, sim ou não? Tanto é que engana. A gente, vocês vai pagar uma coisa, vocês vão pegar a nota e fica assim, ó, quase cheira a nota para saber se a tinta é de verdade. Nossa, a gente fica até com vergonha, meu Deus. Eu até fico assim, meu Deus do céu, eu peguei essa nota ali no caixa eletrônico agora, será que é falsa? Você fica até com coração. Eu não sei se vocês façam isso, né? Mas, pessoal, não, essa aqui pode. Não, tá, porque senão fica parecendo que a gente tá, né? Se a gente cheio de falha, cheio de pecado, cheio de imperfeição, a gente sabe discernir o que é falso e verdadeiro. Deus não sabe discernir o que é culto falso e verdadeiro, não, irmão. Deus sabe. Mas tem culto verdadeiro que vai receber a graça de Deus sobre a vida. Amém. Tem gente que vai receber de Deus, porque Ele sabe distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. Sinagoga fria. Nós não somos sinagoga fria. Nós somos brasa viva para Deus usar e incendiar outros. Deixa Deus incendiar, deixa Deus soprar nessa brasa, assim como a gente abana as brasas para que elas incendeiem. O vento do Espírito Santo abanando o crente hoje. Olha, o seu fogo vai incendiar alguém, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Sinagoga fria. Jesus doeu o coração de Jesus. Assim também a gente não pode aceitar os nossos cultos frios. Dá glória a Deus, quebra o silêncio. Aleluia. Um glória a Deus motiva o outro, aleluia. Glória a Deus, uma lágrima motiva o outro. Gente, o irmão está chorando, a irmã está chorando. O problema é comigo, eu preciso fechar meus olhos e concentrar nele. Eu quero também chorar, Senhor, eu quero também receber isso. A gente produz um culto mais gostoso para Deus, porque a gente tem que oferecer a Deus o que tem aqui dentro, sim ou não? A gente só dá o que tem, não é verdade? Tem glória a Deus aí que você dá para Jesus? Aleluia. Tem aleluia? Tem gratidão? Aleluia. Então dá para ele. Vai dando o que ele está recebendo. Isso faz a diferença. Aleluia. Sinagoga fria, sem bondade nenhuma. Mas nós não somos. Eita glória. Aleluia. Olha o texto. Toda bondade provém de Deus, e todo homem pode exercê-la. Tiago 1,17, vamos ler. Esse texto é maravilhoso. Eu costumo achar esse texto misterioso. Tiago 1,17. Oh, Jesus maravilhoso.
A gente percebe nos evangelhos Jesus tendo embates com os religiosos por conta de coisas que ele fazia no sábado. Eles não davam glória a Deus pela cura, pela libertação que acontecia. Eles eram formais. Eles não tinham glória a Deus para dar. E aí eu fico preocupado, sabe? Tem muita gente hoje em dia que já não sabe mais o que quer dar glória a Deus. Ele senta, ele analisa o culto, olha se os irmãos receberam bem na porta, se o louvor cantou, se o piano tocou bem, se nos afinou lá no violão, se a mensagem foi teológica, hermenêutica, sistemática, homilética. Mas não dá glória a Deus. E vai embora daquele jeito. Tipo assim, fez uma análise, sabe? Um supervisor que veio, passou no setor, anotou na prancheta as coisas, assim, essa igreja não melhora para tudo isso aí, ó. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Amém. Amém. Sinagoga fria. Mecânico. Quando a gente vier para o momento coletivo, brasa, eita glória, vem para pegar fogo, vem para pegar anjo com a mão, irmão. Vem para viver o sobrenatural, vem para viver o sobrenatural. Não tem ninguém dando glória, dá o seu glória a Deus que ele está recebendo. Vai dando o seu glória, seu aleluia. Vai falando o nome dele, tu és maravilhoso, Jesus. Eu vim aqui por causa do Senhor. Todos nós temos um culto para obedecer a Deus. E assim como o culto é oferta, tem coisa que vem, mas ele não aceita. Se nós damos conta de discernir coisas, muito mais o Senhor. Amém, irmão? 1,17 de Tiago: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tem tradução que diz assim: em quem não há mudança ou eclipse. Eclipse no sentido assim, porque quando acontece eclipse, o brilho do sol, ele é ocultado, sim ou não? Sim. E eles já sabiam disso na antiguidade, que já tinham visto várias vezes acontecer, inclusive começaram a fazer os cálculos para prever quando aconteceriam. O texto diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Toda bondade vem de Deus. Toda bondade vem de Deus. Deixa eu te falar uma coisa misteriosa. Até os brutos Deus usa para fazer coisa boa, porque toda bondade vem de Deus. Até os brutos, até os ácidos, até as pessoas mais assim, distantes de qualquer, às vezes, empatia. Tem hora que fala assim: não, mas não fez isso, nem esperava, é tão frio, tão fria. Deus toca. Deus tocou numa mula para falar, não vai tocar no coração do homem que ele fez. Verdade. Então, irmãos, toda bondade vem de Deus, e a gente não consegue explicar isso não. Tem muita gente que faz bondade, exerce bondade, porque de alguma maneira Deus tocou. De alguma maneira. Por isso que eu digo que esse texto é misterioso. Toda boa dádiva, e todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus, porque é dele, é natureza. Deus a Bíblia diz que Deus é bom, sim ou não? Se Deus é bom, bondade é expressão de Deus na criatura que ele fez, a sua imagem e semelhança, ainda que seja uma bondade cheia de imperfeições. Mas a gente consegue reconhecer que é bondade, cheia de imperfeições. Mas tem um traço divino aí. Por isso que eu entendo que esse texto é assim, misterioso. Segundo Nicodemos de Souza, o significado essencial de agatosune, traduzido por bondade, é a generosidade que flui de uma santa retidão dada por Deus. Agora, nesse caso, Nicodemos de Souza já está falando da bondade enquanto dimensão do fruto do Espírito produzido dentro do salvo,
refere-se à qualidade das pessoas que são dirigidas e desejam o que é bom, que representa os mais elevados valores éticos e morais. Veja alguns exemplos da Bíblia, olha só. O texto está aí citado, olha, por isso, quem está sem o texto, nós vamos ler a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 1, 11 e 12, quem está sem o texto, viu, para você acompanhar. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 1, 11 e 12. O texto diz: por isso também, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 1, 11 e 12, nós vemos aí Paulo citando textualmente todo o propósito de bondade e obra de fé, né? E em Romanos 15, 14, para você que está sem o roteiro, Romanos 15, 14, nós vamos ver textualmente bondade também, olha. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, ao vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros, possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Há dois princípios de bondade que merecem destaque. O primeiro deles é o quê? Som. O que está aí no nosso roteiro? Servir ao próximo. Servir. Lembra a palavra servo. Servo. Tem muitos servos aqui nessa manhã, viu? Amém? Tem muitos servos. Deus quer usar o seu serviço. Amém. Deus quer usar os seus pés, suas mãos, sua voz. Deus quer usar a sua esperança, às vezes até a sua internet, Deus quer usar por um bom propósito. Amém. Servir vem de servo. Servir ao próximo. Quando os frutos da benignidade e bondade são desenvolvidos em nós, contemplamos as pessoas com um olhar divino e alcançamos-las através do amor de Deus manifestado em nós. Nosso serviço é conduzir as pessoas a conhecer Jesus como seu Salvador pessoal e atender às necessidades que porventura possam ter. Então, conduzir as pessoas a conhecer a Jesus, sim, mas também socorrê-las nas suas necessidades. Isso implica ser companheiro, oferecer hospitalidade, ajudar com os problemas, encorajar e, acima de tudo, demonstrar amor. Então, a bondade se expressa em ações de serviço. O sino está dizendo que nós temos que parar. A segunda dimensão da bondade, nós vimos que é servir, né? E a segunda é generosidade. O homem bom, isso aí já é Lucas 6,45, se você quer acompanhar na Bíblia e não está com o roteiro. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o... Está vendo que benignidade e bondade andam juntas? O bom produz o bem. Então as duas coisas são produzidas em nós pelo Espírito Santo ao mesmo tempo. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Lucas 6,45. O homem que serve aos outros, embora lhe falte bens materiais, é rico e generoso. Que maravilha! Uma característica que segue a bondade é a presença da generosidade nas relações entre as pessoas. Generosidade. Vou dar só um exemplo caseiro. Algum tempo atrás, antes da gente fazer uns serviços lá no quintal, a gente plantava várias coisas. Inclusive a Amor plantou vários pés de quiabo lá em casa. Não sei se alguém gosta de quiabo aqui, né? Mineiro normalmente gosta. Ela, por exemplo, detesta. Não pode nem ver o cheiro. Não gosta de quiabo. Não gosta, espinica, irrita, enfim. Então, quando eu quero comer um frango com quiabo, é só quando minha mãe faz, né?
Mas a gente plantou quiabo lá em casa e tinha muito pé de quiabo lá em casa para dar para os vizinhos. E a gente dava quiabo para muita gente, os vizinhos nossos próximos. A gente não comia um quiabo, não. Porque amor, ela coça toda, não dá conta de fazer. Ela fala assim, aquela baba vira minha... Eu fico... Eu falo assim, não, que pena, né? Quiabo é tão bom. É ou não é, irmão? Uma delícia. Eu já ouvi falar que toda gente, todo mundo que é legal gosta de quiabo. Ai, ai. É. Não. Mas eu também já ouvi dizer, e aí é Paulo que me ajuda, que mais bem-aventurada a coisa é dado que receber. Então, mais bem-aventurado do que comer o quiabo é dar o quiabo, viu, amor? Mais bem-aventurado é dar o quiabo. Às vezes a gente tem alguma coisa que pode servir os outros, não serve para nós, sabe? Por que eu vou plantar quiabo? Você nem come quiabo, mas o meu vizinho gosta. Amor tem couve e tem mostarda lá em casa, no canteirinho dela, e as rosas, ela ama rosa. E tem rosa até no nome, é de Helene Rosa, e ama rosa. Tem tanto de roseira. Quando vocês forem lá em casa, vocês vão ver o tanto de roseira que ela tem plantada lá. E quantas vezes, às vezes o vizinho está lá, minha mãe falava, sem uma mistura para fazer. Você já ouviu essa expressão, sem uma mistura? Amor vai lá no quintal, pega um molho de couve e dá para um, dá para outro, molho de mostarda, para servir os outros. Às vezes assim, não, dá para uma fulana de tal, hein? Nossa, aquela mulher odeia a gente. Mas Paulo diz assim que a gente tem que pagar o mal com o bem. Tira e dá para ela. E amor foi dar um fecho enorme, abençoar alguém que já até tentou fazer mal para a gente. Bondade se expressa em generosidade. A gente vai aprendendo a ser generoso. Ninguém nasce generoso. A gente aprende a ser. É generoso com uma pessoa que está vendendo um salgadinho no ônibus. Eu comprei só para ajudar. Às vezes eu nem pego, só dou o dinheirinho. É pouco. Às vezes é R$1, irmãos, é R$2. O generoso, irmãos, ele não mede esforço. Até o pouco que ele tem, ele divide. Às vezes, não, eu estou com tão pouquinho aqui, mas esse irmão deve ter levantado 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para preparar essas batatinhas para vender aqui, né? Generosidade. Generosidade se expressa em pequenos atos. Uma característica que segue a bondade é presença da generosidade nas relações entre as pessoas. O texto bíblico de Provérbios 19 e 17 diz assim, ó, tem uma tradução que diz assim, ó, quem se compadece do pobre empresta ao Senhor. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, que lhe recompensa o benefício. Deixa eu te falar uma coisa maravilhosa para você dar glória a Deus. Quando a gente é generoso, Deus é muito mais para a gente. Amém? Tem recompensa para alguém aqui hoje, viu? Tem recompensa. E tem recompensa do céu para quem é generoso. Que Deus te abençoe, te fortaleça. Que Deus possa produzir essas dimensões maravilhosas dentro do nosso caráter. E que possamos verdadeiramente glorificar o nome dEle com atitudes que o louvem. E agora, ao entrarmos ali no templo, irmão, dá sinal de que você é adorador, viu? Dá sinal para o céu que você tem alguma coisa para oferecer para Deus nessa manhã feliz. Pai, nós te damos graça por essa oportunidade e eu te louvo porque estamos aqui felizes. Agora nos despedimos desta aula e estaremos nos reunindo em nosso culto coletivo. Peço-te, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa receber o culto que nós temos para te oferecer. Assim como recebeste a oferta de Abel, que o nosso culto seja, ó Deus, ofertado a Ti, e que o Senhor possa provar tudo o que façamos para louvor, honra, memória e glória do Teu nome. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.